Hebreus, capítulo 10, versículo 19. A gente vai ler do 19 até o versículo 29. Amém? Tá, a minha versão diz o seguinte, ó. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entramos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou-o como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. O livro de Hebreus, ele foi escrito por Paulo para os judeus recém-convertidos ao cristianismo, a Cristo Jesus. Então, ele trata muito sobre lei e sobre como os cristãos deveriam evitar, os cristãos que tinham acabado de se converter, como eles deveriam evitar os apegos à religiosidade e à lei, para que eles não se voltassem novamente à condição que ele estava antes, a condição de como eles estavam antes de conhecer a Cristo, né? Era muito comum, então, esses primeiros cristãos hebreus sofrerem ali uma pressão de outros judeus que não tinham se convertido ao cristianismo, e eles sofriam pressões das mais diversas formas. Por exemplo, se ele trabalhava para alguém e esse patrão era judeu, hebreu, né? E ele não tinha se convertido a Jesus Cristo, então ele sofria aquela pressão por ele ser um novo crente. Mais ou menos como acontecia ali, sabe, com o início da igreja protestante, o início da igreja evangélica, em que as pessoas sofriam uma certa perseguição. Ah, você é crente, e não existia isso. Ah, quer ser o certo e tal, não sei o quê. Aquilo já aconteceu desde o tempo de Jesus também, com os primeiros cristãos ali, hebreus, que sofriam esse tipo de perseguição, que sofriam esse tipo de anseio por parte dos outros hebreus, deles abandonarem a nova fé que eles tinham conseguido em Jesus Cristo. Então, era preocupação de Paulo, a todo momento, que estava longe, em missão, em suas viagens, fazer com que esses cristãos não perdessem a sua fé em Cristo. Porque imagina só, você é hebreu, viveu aprendendo sobre lei ali com os fariseus, os saduceus, os zelotes e todas as outras seitas hebraicas daquela época, aprende algo novo da parte de Deus, reconhece o Messias em Jesus Cristo, mas aquilo ainda não era algo que estava em seu meio, em seu cotidiano. Aquilo não era fácil seguir Cristo, como é fácil, na nossa realidade aqui brasileira pelo menos, seguir Cristo,
Porque não há uma perseguição direta, pelo menos, para isso. E naquele tempo não. Naquele tempo você basicamente era acusado de que você tinha negado a verdadeira fé, né? A fé dos pais da igreja, a fé de Abraão, a fé de Moisés e tudo mais. E essa era a realidade dos primeiros cristãos naquele momento, de serem perseguidos pelos outros hebreus. E por causa disso, Paulo ele trata particularmente em Hebreus de coisas que só os hebreus vão entender. Ele tem uma linguagem diferenciada para o povo de Hebreu de como ele falava com Coríntios, por exemplo. Então, ele, quando vem trazer uma realidade sobre Cristo, quando ele vem trazer uma realidade sobre o fato de Cristo ter feito nova todas as coisas, ele se volta para o passado, ele se volta para a lei e traz uma nova interpretação sobre aquela lei. Vocês estão me compreendendo? E é disso que o primeiro versículo ele trata aqui. Quando ele diz, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Esse é o primeiro versículo. Quando ele diz isso, é porque eu não sei se vocês já ouviram falar, ou se vocês já leram na Bíblia, como era a relação dos homens com Deus antes de Cristo. Nós não tínhamos essa facilidade, nós não tínhamos essa abertura. Né? Quando Jesus morre ali, crucificado, ele fala que o véu se rasgou. E que véu é esse? Era o véu do templo, que antes existia no templo de Salomão ali. Né? Existia um véu que separava o Santíssimo, o lugar onde Deus, entre aspas, habitava, mas Deus tinha uma presença ali de todo o templo. Então esse véu, quando Jesus morre, se rasga para que haja o livre acesso. Mas antes, não era assim. Antes, para que os homens pudessem falar com Deus, para que os homens pudessem ter uma mensagem de Deus, somente o sumo sacerdote, que era o homem que deveria ser considerado o mais puro de toda a tribo, o mais puro ali, que era preparado um ano inteiro só para chegar numa data específica, ele conseguia entrar no Santo dos Santos sem morrer. Porque se ele tivesse pecado, se ele tivesse alguma transgressão dentro do coração dele, ele cairia, ele iria falecer. E por causa disso, o sumo sacerdote, ele andava com uma corda amarrada aqui na cintura. Porque quando ele entrasse, se o homem mais santo que tinha na tribo morresse lá dentro, quem é que ia buscar ele lá dentro, né? Vocês entendem? Então, tinha que ter um motivo, tinha que ter um jeito de tirar ele lá de dentro. E esse jeito era uma corda. Eles pegavam uma corda e ele entrava dentro do lugar mais santo, dali, amarrado. E aí, se acontecesse alguma coisa, ele poderia ser retirado. Eu quero chamar a atenção, antes de eu continuar aqui, simplesmente pelo fato, essa existência da corda é algo lógico, né? Como a gente acabou de rir aqui e brincar. Realmente, precisa ter uma corda caso aconteça alguma coisa para tirar. Mas somente a existência dessa corda na cintura desse homem já era um símbolo de descrença. Já era um símbolo, já era uma marca nele ali de que a fé dele não era tão grande assim. Por que, ora? Se ele tivesse tamanha fé, e se ele fosse realmente liberto, se ele tivesse sido expiado dos seus pecados, os judeus tinham uma festa chamada o Dia da Expiação, que era justamente para isso, para perdoar pecado, para quando chegasse na hora do sumo sacerdote entrar, ele tivesse sido expiado. Se ele tivesse tamanha fé e certeza que seus pecados foram expiados, que ele está puro em Deus, que no coração dele não se passa nada de ruim, então ele não precisaria de corda. Ele simplesmente entraria no Santo dos Santos sem temer por sua vida, porque ele não dependeria disso. Mas a tradição judaica não era assim que acontecia, né? Ele
mantinha a corda para que ele conseguisse ser recuperado de alguma forma depois. No versículo seguinte diz o seguinte, ó. Então, eu vou reler o primeiro versículo, porque eu quero associar o que Paulo está dizendo aqui, trazendo essa história de como era antes, relembrando, porque eles sabiam aqui. A gente que é a igreja, a gente precisa estudar para a gente ganhar o sentido original do texto aqui. Mas eles sabiam do que Paulo estava falando. Então, assim, ó, de novo, Paulo diz, né? Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Antes dependia de toda uma festa, de expiação, para que o sacerdote fosse limpo, para que ele conseguisse entrar no lugar santíssimo, mas mediante Cristo, isso não era mais necessário. Porque ele, Jesus, se tornou o sacerdote puro, santo e verdadeiro e único. Pela obra que ele fez na cruz, Jesus ele se comportou como sumo sacerdote de todos nós. Só que a diferença de antes para hoje é que o próprio sumo sacerdote foi quem rasgou aquele véu do templo para que a gente também pudesse, a igreja também, quem tivesse ficado fora, também pudesse entrar e tivesse livre acesso a Deus. Então, por isso que Paulo que fala assim, agora nós podemos entrar lá dentro. Veja, antes o povo dizia, vai, olhava para o sumo sacerdote e dizia assim, ó, vai, entra lá, vê o que é que Deus quer e diz para a gente. O mesmo aconteceu com Moisés, quando viu aquela montanha pegando fogo antes de escrever as tábuas da lei. O povo olhou ali e estava aquela montanha pegando fogo, tempestade, vento, terremoto. O povo não diz, bora lá, Deus está lá em cima. Não, o povo diz, vai lá na moral. Aí depois tu diz aí o que é que foi que aconteceu lá em cima, depois tu diz para a gente. Porque o povo temia. Somente nesse primeiro versículo, Paulo ele já está dizendo que ele não quer, veja, Paulo ele esperava que o povo não precisasse mais, mediante a obra de Cristo, de um representante, senão o próprio Cristo, para entrar lá. O povo poderia entrar lá. Não porque era santo, como o sumo sacerdote deveria ser, mas porque Jesus Cristo é santo. E porque ele cobriu multidão de pecados e poderia cobrir as transgressões daquele povo também, para que ele pudesse, todos nós pudéssemos entrar naquela realidade. Então, assim, Paulo ele está querendo trazer para nós, ele está querendo trazer para nós a responsabilidade de termos uma vida contrita a Deus para que a gente consiga também entrar no Santo dos Santos. E onde é isso, Rafael? Quer dizer que a gente vai ter que ir para... Não, mas é a relação com Deus. Sabe quando Jesus diz, olha, quando vocês orarem, não façam igual os fariseus estão fazendo, e aí orando no meio da praça e fazendo isso. Vai no teu quarto, tranca a tua porta e tenha ali com Deus um relacionamento. É isso também. É isso também. Só que mais para frente a gente vai ver que, infelizmente, mesmo depois de uma nova criatura sermos, talvez chegue momento em nossa vida em que a gente parece que não é mais. Parece que nós não somos tão nova criatura assim. Então ele continua aqui no versículo 20. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que governa sobre a casa de Deus, entramos com coração sincero e plena confiança. Veja, lembra que eu falei sobre a corda que os sumos sacerdotes tinham e que isso simbolizava um pequeno ato de descrença ainda assim no seu coração? Ele não tinha plena confiança de que ele estava pronto.
Porque se tivesse, não precisava de corda. Mas aqui, ó, em Cristo, porque sabemos que Cristo é o Cordeiro perfeito, é sem pecado, veio em carne, e é o próprio Deus também encarnado, em Cristo nós confiamos que Ele é o sumo sacerdote perfeito. Então temos a plena confiança de que, se Ele é o sacerdote perfeito, e se nós estivermos nele, nós também temos que ter plena confiança para ficarmos diante de Deus sem temer nossa própria vida. A gente não está em Cristo? A Bíblia diz que fomos o quê? Fomos crucificados com Cristo. Assim como morremos com Cristo, também nascemos com Ele quando Ele ressuscitou. O batismo simboliza isso. Se a gente está de tal forma ligado a Cristo, devemos ter a plena confiança que Cristo tinha na relação com Deus Pai. A nossa relação com Deus não pode ser uma relação de dúvida, de que, meu Deus, poxa, será que eu estou pronto? Será que eu sou merecedor? Não pode. Se isso estiver acontecendo, é porque talvez a nossa associação com Cristo não esteja tão forte ainda. Talvez a nossa identidade ainda não tenha sido mesclada à identidade de Cristo tão forte e de tamanha forma que a gente consiga ficar despreocupado com o que vai nos acontecer amanhã, quando a gente chegar na presença de Deus. Entramos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Então, depois que Paulo ele começa a trazer essa história, olha, vocês lembram como é que era? Agora não precisa mais, porque Cristo fez isso. Depois disso, ele vai trazer um chamamento para as pessoas da igreja dali de Hebreus. Como eles estavam sendo perseguidas, como essas pessoas estavam sofrendo isso, era comum que as pessoas esfriassem na fé num caminho por medo, simplesmente medo, por temer perder o emprego, por temer ser agredido. E isso, ao longo do tempo, fazia com que as pessoas parassem de congregar juntas, parassem de estarem juntas, de se relacionarem, né, de terem comunhão. E, é claro, Paulo não queria isso. Paulo ele sabia da importância que a comunhão tinha e sabia que ainda em perseguição, mais valia a igreja se esforçar para se manter em comunhão, para se manter junto, para estar presente ali nas reuniões da sua igreja, da comunidade local, né, daquele lugar. Então, Paulo ele chama no versículo 21, no versículo 23, aliás, ele chama a atenção das pessoas para que elas não vacilem nisso, não vacilem na comunhão, não vacilem na fé, não vacilem na relação de Deus e não vacilem na relação delas com Deus e não vacilem na relação delas com o outro, com o irmão. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, ou seja, a nossa fé, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Veja, até lá, Cristo tinha acabado de fundar a sua igreja, mas algumas pessoas já haviam deixado de congregar juntas. Não é difícil. Veja, toda e qualquer palavra de heresia que já tenha existido ou que você já tenha ouvido falar, não é nova. Já existe há muito tempo. Hoje em dia, o que é muito comum a gente ouvir, o que basta é somente eu e Deus, eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso ter um relacionamento com ninguém na igreja. O que importa e o que basta é que eu tenha uma relação firme com Deus aqui, na Bíblia, não preciso dessas coisas. Desde lá, desde o início,
tantas ideias desvirtuosas, outros evangelhos, como Paulo fala, já haviam sido pregados. E a igreja tinha acabado de formar, de sido fundamentada em Cristo. E já existia isso. Isso é antigo. O desejo de que as pessoas parem de congregar, se não é por perseguição, se não é porque tem alguma coisa externa a elas atrapalhando essa congregação, é simplesmente por ego, por fuga, por falta de responsabilidade, por não querer se envolver na obra de Cristo. E porque é muito mais fácil você ser um espectador da obra de Cristo, alguém que assiste, que vê, que recebe, do que alguém que produz, que faz e pratica, e desenvolve, e dá fruto. É muito mais simples você ser alguém que está apto a receber algo da parte de Deus, como diz o ditado popular, é só o venha a nós, mas é nunca o vosso reino. Né? Venha a nós as tuas bênçãos, que venha a nós a tua graça, que venha a nós a tua bondade, que venha a nós a tua misericórdia, mas que venha a nós a tua vontade, aí já não é todo mundo que quer. Porque é vontade de Deus que a igreja continue congregando junta, em comunhão, como um corpo. E não é possível amar a Cristo, o cabeça, e não amar o corpo de Cristo. Como é que você consegue amar e ter uma relação de amor só a uma parte do corpo de uma pessoa? Só a cabeça, mas o resto do corpo inteiro não. Não é assim. A obra de Cristo é completa porque, como diria Saulinho, o desejo de Deus, a vontade de Deus é termos uma família de muitos filhos também. E uma família de muitos filhos, não de qualquer forma, não é filho de qualquer jeito, mas é filho de qualidade. Por isso que é semelhantes a Jesus, porque são filhos de qualidade. Então, Paulo ele diz aqui, olha, alguns já deixaram de fazer isso, mas não importa o motivo, não deixem de estar juntos. Não deixem de estar juntos. E depois que Paulo ele traz essa história da relação dos homens e Deus, no início do texto, depois que ele pede para que a igreja não se separe, aí ele traz uma palavra de exortação e admoestação poderosa para a igreja e um aviso do que as pessoas poderiam causar na igreja se vivessem uma outra realidade, senão aquela que a palavra diz que eles agora eram. O que é que a palavra dizia que as pessoas eram depois que entregaram sua vida em Cristo? Nova criatura, libertos do poder do pecado, não sois mais escravos do mundo. Agora sois vós filhos de Deus, luz do mundo e sal da terra. Perdoe, galera, eu estou meio... Luz do mundo e sal da terra. Não é isso que Deus disse? Então, qualquer coisa e qualquer ato que fizesse com que as pessoas se comportassem de forma diferente a isso, isso era uma agressão, um insulto direto à obra de Cristo. Era um insulto à obra de Cristo. E é por isso que ele diz, a palavra de exortação é um aviso. E não é um aviso simples, não. É um aviso duro, pesaroso. Ele diz no versículo 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, o que é continuar a pecar deliberadamente? É pecar de qualquer forma? Não. É continuar a pecar sem se importar se peca. E sem ter um exame de consciência ali,
uma relação de pensamento, de reflexão, de dizer, poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não consigo evitar isso? Pecar deliberadamente é pecar sem temer a Deus. É viver como se você estivesse no mundo ainda. Naquele tempo, veja só, talvez muitas dessas pessoas aqui, se não conheceram o próprio Cristo, conheceram os primeiros discípulos dele, João, Pedro, conheceram diretamente os pais da igreja. Diretamente. Imagina o que faria uma pessoa que teve um ensinamento tão próximo assim, tão íntimo, sabe, com o que a gente hoje só tem em texto, e a gente tem que se esforçar um pouco para se colocar naquela época, para entender aqueles ensinamentos, mas essas pessoas que tiveram um relacionamento tão próximo e ainda assim abandonaram a fé, se entregaram a desejos e começaram a pecar deliberadamente, sem se importar. Ah, isso é besteira, pô. Não, deixa pra lá, isso é besteira. Eu vou mesmo fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se naquele tempo isso já acontecia, não é de se estranhar que hoje aconteça de forma muito mais acentuada. Só que o que Paulo diz aqui é que não importa se você está vivendo naquela época ou nessa. Se você é nova criatura, você não deve pecar deliberadamente. Porque você foi liberto do poder do pecado. Às vezes, algum pecado existe em nós só porque a gente ainda se acha escravo dele. Tem pecado. Existe espinho na carne, tá? Existe. A gente já falou sobre isso até em algumas células, em alguns dias, um pouquinho. Existe espinho na carne. O espinho na carne existe. Mas existe pecado que não é espinho na carne. Existe pecado que pode existir em nós, que ele só existe porque a gente acredita que é escravo dele. Porque a gente dá lugar. Porque quando a gente quer, não, eu quero isso, aí eu vou e faço. E aí, não importa o quanto o espírito grite assim no interior, se a gente sufocar ele, infelizmente, o pecado vai falar mais alto. Tem pecado que ele não é o seu espinho, mas você o trata como se ele fosse o seu ponto fraco. Como se ele fosse a coisa mais difícil na sua vida de superar. Leia Romanos 6. Nós somos libertos do poder do pecado. Libertos. O que isso significa? Que ele não nos aflige mais da forma como nos afligia antes. Porque nós não estamos mais em trevas. Nós não estamos mais perdidos. Como se não soubermos o caminho, o que fazemos, para onde vamos. Não. É a dúvida da filosofia, né? Quem somos, para onde vamos, não sei o quê. A Bíblia responde isso tudo. Mas nem todo mundo quer aceitar. Continuando. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, olha que aviso. Já não há sacrifício que cubra esses pecados. Já não há sacrifício de Cristo que será capaz de cobrir os seus pecados. Porque Cristo não pode? Porque o sangue não tem poder para fazer isso? Não, não é por isso. Mas é porque você resolveu insultar a misericórdia de Cristo, o poder de Cristo, a palavra de Cristo, de que diz que você é liberto do pecado e continua a pecar e a fazer um erro, que você não é escravo mais dele. Isso insulta o que Cristo fez na cruz. Lá em Apocalipse 2, o próprio Jesus fala que Deus está a ponto
de vomitar vários de nós, da igreja. Está a ponto de vomitar. Sabe por quê? Porque nem vive como Cristo quer, e nem é sincero, pelo menos, e está aí no mundo. Sabe por quê? Isso é pior? Porque alguém que vive dentro da igreja como que vive no mundo, ele escandaliza a igreja. Ele prejudica a igreja. Ele escandaliza a obra de Cristo e é um insulto a Cristo. Se você é liberto do pecado, mas você age como escravo do pecado dentro da igreja, você está insultando o próprio sangue do Cordeiro. Gente, isso é sério. Isso é sério. A gente não pode tratar isso como brincadeira. A gente não pode achar que porque Jesus é bom, porque Jesus tem misericórdia, porque Ele salva e a gente não pode perder a salvação. Peraí. A gente não pode perder a salvação se a gente estiver se comportando como um membro fiel da Igreja de Cristo, não como alguém que prejudica a sua igreja. Porque Paulo disse, Paulo uma vez chamou a atenção e disse assim, os que saíram daqui, da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, eles sequer fizeram parte um dia de nós. Sequer fizeram parte. Por isso que eles saíram. Porque se fossem de nós, eles não teriam saído. Se fossem daqui, eles não teriam saído. Se saíram é porque não eram. Paulo diz isso. Mas vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar um pouco. Às vezes a gente não diz que não sai da igreja. Às vezes a gente diz, não, eu estou pegado. Mas a gente sabe que no fundo, tem alguma coisa de errada. Tem algum comportamento, alguma decisão, alguma coisa que está quebrando a sua relação com Cristo. Alguma coisa que faz com que você faça com que a palavra seja mentirosa. Veja, você pode fazer com que a palavra pareça ser mentirosa. Ela não é, mas você pode fazer com que ela pareça ser. Porque, aqui, logo no início, nos versículos logo acima da palavra aqui, a gente viu Paulo dizendo assim, vamos entrar no Santo dos Santos aqui com plena convicção de que nada vai nos acontecer. Nada vai nos acontecer. Por quê? Porque temos Cristo. Estamos nele. O que é que vai acontecer se a gente está nele? Espera aí. Se você diz que está em Cristo e não está, é como se você estivesse fazendo que essa palavra tivesse mentido. Porque há o que temer. Porque haveria o que temer. Aí outra pessoa externa a você vê talvez você padecendo por alguma enfermidade, alguma coisa, passando por algum problema, ou talvez até cometendo algum ato errado, né, de pecado. Fulano não disse que estava em Cristo. Fulano não disse que ele estava junto a Deus. Por que ele está passando por isso? Ou por que ele está fazendo isso? Por que isso está acontecendo a ele, então? A palavra não diz que isso e isso e aquilo não deveria acontecer se ele estivesse em Cristo. Ele não diz que está em Cristo. Estão entendendo por que talvez a palavra possa ser mal compreendida e escandalizada por conta dos nossos atos? O versículo 26 e em diante é um aviso pesadíssimo para a vida do cristão. Ele não pegou leve aqui com as pessoas de Hebreus lá, que vejam, as pessoas estavam sendo perseguidas, viu? Perdendo emprego, talvez sendo açoitado. No início logo não, mas depois Roma também começou a perseguir. A igreja estava sendo perseguida e por isso alguns estavam se afastando. Hoje em dia a gente se afasta
sem ser perseguido, sem estar sofrendo nada, só porque a gente é sem vergonha mesmo. Só por isso. E a gente, cai fora. Vai-se embora. Se Paulo diz uma coisa tão pesada e terrível, a se dizer assim, daqueles homens que estavam sofrendo isso, o que ele diria de nós hoje? O que ele diria de nós hoje? O que isso faz de nós? No versículo 27, ele diz, há somente para as pessoas que andam cometendo pecado deliberadamente, para as pessoas que estão por aí e não estão pensando, para as pessoas que dizem que são da igreja e não são, para as pessoas que estão escandalizando o evangelho, para as pessoas que estão à frente de uma obra, fazendo alguma coisa e estão se comportando como se fosse do mundo. Ele diz o seguinte, há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Meu Deus. E ele lembra ainda, porque ele não está falando com os hebreus, então a todo momento ele está trazendo a história dos hebreus à tona, para fazer com que a igreja ali, recém-nascida, não esqueça. Ele diz de novo, pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Diz, olha, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, eu acho que vocês estão muito de boa aí, porque a igreja não é mais como era antes. Porque a igreja não é como era a lei. Vocês estão aí, se acovardando, deixando o ministério, escandalizando a palavra. Se fosse como era antes, vocês iam ser mortos hoje. Se fosse como era antes, ia pegar 3 ou 4 aqui, um monte de pedra, e de hoje você não passava. Mas Cristo, por misericórdia, não faz isso, né? E a gente tem chance de voltar, de ir para o caminho, de abrir os olhos, de estar junto, de se arrepender verdadeiramente e de esquecer os pecados, sabe, de estimação, que isso se torne abominação, que a gente tenha nojo dessas coisas e se afaste disso, dessa influência maligna, dessas coisas. Graças a Deus, que Deus fundou a sua igreja baseado em amor e misericórdia e que nos dá a cada dia chance para que essa situação que acontecia antes não nos aconteça. As pessoas dizem, quando Jesus vai vir? Jesus está demorando. O simples fato de Jesus não ter vindo ainda é o maior ato de amor que Ele poderia ter conosco, porque Ele nos dá tempo. Porque Ele está nos dando tempo. Tempo. Para que quando a gente esteja em Cristo, a gente esteja nele de verdade. E não de brincadeira. Porque vai chegar a hora que não vai ter mais tempo. O tempo vai acabar em algum momento. Seja porque Deus pode vir, ou seja porque os nossos dias podem acabar aqui na terra. Ninguém sabe o dia de amanhã. O que acontecerá comigo se eu morrer hoje? Na prática de pecado deliberado, como diz a palavra. Na prática do pecado sem temer. Me comportando como se eu fosse alguém do mundo. Agindo como se eu fosse alguém que não acreditasse. Fazendo coisas que escandalizam a palavra. Em tudo que fazemos, veja, em tudo que fazemos, somos vistos. Nós somos vistos. E se alguns desses comportamentos da gente faz com que isso envergonhe a obra de Cristo, nós vamos ser cobrados por isso. Não pensem que não. Nós vamos ser cobrados por isso, gente. Estou terminando. É no versículo 28 que eu li, né?
Ele falou sobre a lei de Moisés como era antes, e no 29 ele diz, imaginem qual maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou-o como comum e profano, o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Porque aquele que diz que é nova criatura e não é, ele insulta a Cristo. Ele insulta a obra e ele despreza e menospreza o Espírito Santo. Ele escandaliza tudo isso. E às vezes eu penso assim, poxa, a palavra de Deus, e geralmente são as palavras que eu mais trago aqui, sempre é barra pesada assim, né? Sempre é barra pesada, sempre. Mas veja, e às vezes até eu me preocupo, foi até por isso que uma vez eu trouxe uma palavra aqui sobre paz, sobre a paz de Deus, porque toda vez que eu trazia uma palavra era desse tipo. Mas, gente, se não é aqui que a gente vai ouvir essa exortação, onde é que a gente vai ouvir? Se não é aqui que a gente precisa ser puxado, sabe, a orelha e ser corrigido, quem é que vai fazer essa correção a gente? Se a gente hoje em dia é afetado por qualquer coisa. Vem um amigo, a gente diz irmão, amo, não sei o quê, mas ele vem cobrar, dizer um negócio da gente assim, bicho, eu acho que tá vacilando nisso. É o fim do mundo. Às vezes o cara tá até com um coração bem intencionado. Eu entendo que às vezes é por orgulho mesmo. Eu sei que às vezes existe má intenção, né, no coração das pessoas, apontar o cisco, né, no nosso olho quando o outro tem uma vara. Existe isso também. Mas às vezes existe, sabe, tipo, toda uma boa intenção por trás e a gente já é todo afetado, todo nervoso, todo assustado com essas coisas. Então, assim, se o irmão não pode chamar a atenção, se quem a gente diz que ama não pode chamar, se a gente não tem essa liberdade de conversa, aonde é que a gente vai ser chamado a atenção? Na palavra que a gente não lê? Na vida que a gente não vive? No caminho que a gente não trilha? Onde é que fica o pedido de conserto? Onde é que fica o aviso de conserto? Mais uma vez Deus avisando. E quantas vezes a última forma que Deus encontra para chamar a atenção da gente, a última forma é permitir que alguma coisa séria aconteça na nossa vida, para que a gente acorde. Uma doença, um acidente, alguma coisa. Às vezes é a última coisa. Porque pela palavra a gente não se corrige, no culto a gente não se corrige, quando a gente escuta a palavra isso não nos conserta. Não é verdade? Então assim, eu quero encerrar essa noite, quero encerrar a palavra essa noite, espero que eu tenha sido prudente aqui e assertivo. E o que eu quero pedir é que assim, eu quero que todo mundo vá para casa pensando no seguinte, o que é que me faz tropeçar? O que é pedra de tropeço na minha vida? A palavra diz o seguinte, se tua mão, olha o que a palavra diz, se tua mão te faz errar, te faz tropeçar, arranca ela fora, porque é melhor que você vá para o céu sem uma mão do que você ir para o inferno com o corpo inteiro. Não é assim? Não é assim que a palavra diz? Então vamos pensar, o que é minha pedra de tropeço hoje em dia? É celular? É rede social? É filme? É série? É videogame? É amizades? É convívios errados? O que é que faz com que exista, o que é que faz com que exista uma pedra de tropeço na minha vida, que faz com que eu ande pecando deliberadamente? Que faz com que eu me comporte como se eu não fosse mais nova criatura? O que é? Vamos pensar nisso e aí vamos abrir mão. Vamos abrir mão, cara. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Poxa, Rafael, mas às vezes isso pode ser uma pessoa, né? Aí a gente diz, poxa, mas e se for uma pessoa? Como é que a gente vai fazer? Muito simples.
abra mão dessa pessoa até você se fortalecer em Cristo e depois você busca ela. Porque se uma pessoa é pedra de tropeço na sua vida, é porque ela também não está em Cristo. Porque se estivesse, ela não faria isso na sua vida. Correto? Então, se é uma pessoa, se fortaleça, cresça em Cristo. Nade junto com as pessoas com o mesmo objetivo. Contra a corrente com o mesmo objetivo. Quando você se fortalecer em Cristo, aí você vem e resgate ela. Com oração, com amor, com cuidado, com misericórdia, com pedido a Deus. Se for rede social, meu Deus, eu estou vendo filme demais e por causa disso eu tenho um gatilho para cometer uma parada. Pô, então abre mão disso. A nossa comunidade aqui, ela nunca foi uma comunidade que quer proibir, sabe, as coisas assim desse mundo, como outras igrejas evangélicas mais tradicionais proíbem, né? Não pode jogar bola, não pode ver filme. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se alguma coisa não te afeta, então tudo bem. Veja, participe daquilo. Paulo, enquanto estava trilhando o caminho, trabalhando para Cristo, ele lia poemas, ele lia trabalhos de outros artistas ali da época, vamos dizer, filósofos, ele lia. Tanto é que quando ele chegou na Grécia, ele já chegou usando o próprio conhecimento que ele tinha sobre aquela realidade, sobre aquela cidade, para o bem da obra de Cristo. Ele tinha aquilo, ele trouxe. Então, o remédio não é se desassociar do mundo e você ficar estranho a ele, e aí você não conseguir meramente nenhuma uma identidade, nunca rolar uma identidade com ninguém, aí você não atingir ninguém para Cristo por causa disso. É disso que eu estou falando aqui. Então, seja prudente até para entender e analisar o seu coração sobre o que a gente precisa abandonar para Cristo. Porque aquilo tem me causado problemas diretamente com o Pai. Diretamente com o Pai. O que é? Eu acredito que se a gente conseguir, e eu espero que não tenha, todo mundo aqui não tenha nada como isso, passando por nenhum tipo desse problema. Mas, se alguém tiver algum desse tipo de problema, que pense verdadeiramente e que isso não seja um fardo, sabe? Pesaroso para fazer. Não. Porque se for até difícil, assim, triste, poxa, talvez você esteja dando mais importância e atenção às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Amém? Obrigado, igreja. Amém.